Primeiro, eu acho que nós temos que tratar dos quintos. É uma decisão que realmente surpreendeu a todos. Nós tínhamos uma jurisprudência consolidada em todos os tribunais, na área administrativa, um recurso repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e fomos todos pegos de surpresa com a decisão do ministro Gilmar Mendes, que foi bastante debatida. Nós tentamos muito reverter aquela interpretação, mas era uma situação em que o ministro Gilmar, desde a época em que foi da Advocacia da União, já trabalhava com aquela medida provisória. A medida provisória foi de edição dele, e ele tinha um pensamento exatamente contrário àquilo que nós construímos na jurisprudência. Ele queria, com aquela medida provisória, realmente acabar com a incorporação de quintos, e ele queria consolidar aquele entendimento que se deu 4 dias antes do momento em que houve o reajuste de todos os cargos em comissão no âmbito do Poder Executivo. Então ele elaborou a medida provisória com o intuito, e a jurisprudência se consolidou de outra maneira. E muitos anos depois ele veio a encontrar essa mesma ação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e nesse recurso extraordinário, com repercussão geral, o entendimento foi contrário àquilo que já havia sido construído na jurisprudência de todos os tribunais. Momento aquele em que nós ingressamos com os embargos de declaração. Eu tive cuidado naquela época. O Código de Processo Civil ele não permitia que as entidades e os amigos curi tivessem direito a recorrer. Então eu procurei a advogada do processo, um processo que era oriundo do Ceará, e consegui o subestabelecimento desse processo, e passei a atuar como advogado não só das entidades, mas da parte também que era representada naquele recurso. Tanto eu quanto o Ministério Público Federal fizemos o recurso, os primeiros embargos de declaração, questionando exatamente as decisões administrativas, a validade dessas decisões administrativas, diante do artigo 54 da Lei 9.784, e aqueles processos onde já havia trânsito em julgado. O ministro Gilmar Mendes, dando uma interpretação totalmente fora daquilo que o Supremo Tribunal Federal já adotava há muitos anos, a partir do RE julgado do ministro Teori Zavascki, de que o efeito da repercussão geral não é imediato. Você pode até utilizá-lo para que você ingresse com uma ação rescisória ou com os recursos cabíveis, mas que ele não tem incidência imediata sobre as decisões transitadas em julgado e atos jurídicos perfeitos. E aí ele deu uma outra interpretação tratando de ato continuado. E aí esse ato continuado não se aplica na própria jurisprudência do Supremo a essas parcelas que decorrem de decisões transitadas em julgado. O ato continuado é aquele que se forma como é a remuneração do servidor. O mês anterior, aí sim, você tem um ato que se constitui e se fecha dentro daquele mês para ter efeitos no mês seguinte. E a decisão transitada em julgado, ou o ato jurídico perfeito, ou o ato administrativo perfeito, eles não, são parcelas fixas, e a partir daquele entendimento fixo é que você passa a ter direito àquela remuneração. Então nós fizemos novos embargos de declaração, tanto eu quanto o Ministério Público Federal, e já agora com todas as entidades, porque na sistemática do novo Código de Processo Civil agora as partes têm direito sim a ingressar com os recursos cabíveis, e está pautado para o dia 11, semana que vem, o julgamento. Essas entidades as quais eu represento, nós conseguimos, a partir de um trabalho de união, visitar quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, com entrega de memoriais, com a participação de vários servidores do próprio Supremo Tribunal Federal, e isso tem surtido um grande efeito. Alguns ministros já declararam, inclusive, que estarão na causa, que foram pegos de surpresa com a decisão do ministro Gilmar, e que estarão na defesa dos servidores nessa sessão do dia 11. O próprio ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, o ministro Celso de Mello já deu decisão posterior a essa decisão do ministro Gilmar em sentido contrário. Então nós temos uma expectativa muito grande de construir uma maioria para manter essa decisão, as decisões administrativas e as decisões transitadas em julgado. No caso de decisões administrativas, aí nós temos quase todos os tribunais, todas elas com mais de 10 anos. Que a partir do julgamento que houve no Tribunal Superior do Trabalho, no processo administrativo 23456, todos os tribunais regionais de trabalho fizeram seus atos próprios em cumprimento a essa decisão do TST, então todos eles têm decisão administrativa desde 2006, entre abril e junho foram se formando essas decisões do âmbito de todos os tribunais regionais de trabalho. Do mesmo modo, no pessoal da Justiça Eleitoral também houve decisões administrativas a partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E na Justiça Federal, a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça,
que teve uma decisão da ministra Eliana Calmon no âmbito do Conselho de Administração em dezembro de 2005, e a partir dessa decisão todos os tribunais, por conta do Conselho de Justiça Federal, todos os tribunais federais também adotaram a mesma posição no âmbito administrativo. Então todos eles, pelo menos em torno de 12 anos, já tem essa decisão administrativa, e a lei nossa trata dos atos com mais de 5 anos, então estariam todos acobertados. E processos judiciais aí são diversos, tanto dos sindicatos quanto das associações, que tem muitos deles já com trânsito em julgado, a grande maioria sem ação rescisória, mas mesmo aqueles que têm ação rescisória pendente de julgamento seriam abarcados por essa decisão, tendo em vista que a modificação da jurisprudência seria data posterior ao trânsito julgado. Então nós temos uma expectativa muito grande. A decisão do ministro Gilmar, ela tem sido questionada por muitas pessoas, por muitos juristas, em virtude dessa modificação no entendimento da jurisprudência do Supremo. Nós não temos nenhuma perspectiva de ganhar esse processo no sentido de restabelecer a incorporação como se deu nas decisões anteriores, mas simplesmente de manter o direito adquirido e o ato jurídico prefeito e a coisa julgada. Então é esse o entendimento. Se um ou outro servidor não estiver abarcado por essas decisões, nós vamos ter realmente que fazer um trabalho para que essa incorporação seja mantida. Mas aqueles que têm decisão administrativa, decisão judicial, e nós temos convicção de que existe uma possibilidade muito grande de manter essa incorporação a partir desse julgamento, que deve se dar no dia 11. Talvez a dificuldade de pauta do dia 11 é porque existe uma pauta política no Supremo Tribunal Federal muito forte, que diz respeito ao cumprimento das decisões, e o processo está pautado para o mesmo dia. No caso nosso, como é embargo de declaração, nós não temos como pedir preferência. Então vai entrar primeiro esse processo, que é o processo que estão tratando, que seria o processo do Aécio, né? E na segunda parte da sessão, em havendo tempo, nós teremos o julgamento dos nossos embargos de declaração. Qual o pedido que nós fazemos aos servidores? Pressão, pressão e pressão. Vocês têm que nos ajudar todos. Nós temos pedido isso a todos os servidores do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, aos presidentes de tribunal, aqueles que tiverem acesso aos diretores, uma carta do presidente do tribunal mostrando a dificuldade com que passam os servidores, uma carta de um setor de pessoal mostrando a impossibilidade de termos um retrocesso na remuneração dos servidores nesse momento é de grande importância para todos. Nós temos que sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal que o momento não é de se retirar qualquer tipo de vantagem que foi adquirida. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande no âmbito do Poder Judiciário de se restabelecer pagamentos. E esse pagamento está incluído em folha, está incluído no orçamento, e se a gente tiver a retirada dessa vantagem, com muita dificuldade nós vamos conseguir novamente implementá-la ou buscar alguma espécie de compensação, porque hoje nós sabemos do ambiente que existe no Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito à remuneração de servidores públicos. Então nós estamos no momento de manter isso, e para manter nós estamos da união de todos os servidores, e essa é uma das razões pelas quais eu tenho viajado por esse país todo buscando o apoio dos servidores, porque a parte técnica, a parte jurídica, eu tenho certeza que ela está implementada da melhor maneira possível. Agora, essa pressão, essa vontade dos servidores, a presença, o e-mail que deve ser encaminhado, o que é necessário fazer, nós temos. Todo mundo aqui conhece um juiz, todo mundo aqui conhece um presidente do tribunal, todo mundo aqui tem a maneira de pressionar. Então, nós temos realmente, nesse momento, que exercer a pressão sobre os gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de modo a sensibilizá-los no que diz respeito à manutenção do pagamento desses